Isaías 40, do versículo 10 ao 18. Deixa a sua Bíblia marcada aí, que marca também Apocalipse, capítulo 19. Eu vou ler primeiro Isaías 40, depois vou lá em Apocalipse, capítulo 19. Isaías, capítulo 40 e Apocalipse, capítulo 19. Revelación, em espanhol. Amém. Todos têm Isaías 40 e Apocalipse capítulo 19? Isaías capítulo 40, do versículo 10 ao versículo 18. A palavra de Deus diz assim: Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará por ele. E eis que o seu galardão está com ele e a sua recompensa diante dele. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, e as que amamentaram, ele as guiará mansamente. Quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu uma medida no pó da terra e pesou os montes com pesos e outeiros em balanças, quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse entendimento e quem lhe mostrou a vereda do juízo? Quem lhe ensinou o conhecimento e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para um holocausto. Todas as nações são como nada perante ele, são por ele reputadas menos do que nada e como coisa vã. A quem, pois, podereis assemelhar a Deus? Ou a que figura podeis comparar a ele? Apocalipse capítulo 19, versículo 6. Apocalipse capítulo 19, versículo 6. Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como uma voz de muitas águas, e como a voz de forte trovão que dizia: Aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez diante da Tua Palavra, nós oramos agora, pedindo que o Teu Espírito Santo dê a nós, Senhor, agora entendimento, que os nossos corações estejam abertos e as nossas mentes possam estar ativas, Senhor, Pai querido, preparadas para receber a boa palavra que o Senhor tem para nós hoje. Pai, hoje nós te louvamos aqui, Senhor, e nessa série onde nós aprendemos sobre os atributos de Deus, sobre o seu caráter, sobre quem Tu és, Senhor, Pai querido, hoje nós queremos exaltar todo o Teu poder, porque Tu és o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor onipotente, Deus Pai. E nesta manhã, Senhor, nos ensine, Senhor, através do Teu poder, para que aprendendo em Teu poder, vivamos pelo Teu poder, Deus Pai. Ajuda-nos, Senhor, Pai querido, nesta manhã, porque somos fracos,
fraco, Senhor, Pai querido, porque até algumas coisas podemos fazer, mas só Tu, Senhor, pode todas as coisas, e confiando no Teu poder, nós nos entregamos nesta manhã, para que o Senhor venha restaurar as nossas vidas, falar aos nossos corações, nos consolando, Senhor, edificando o Teu povo e salvando as almas neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você já pode perceber, né, pela leitura que eu fiz aqui, que hoje nós vamos falar sobre um dos atributos de Deus, que é o atributo da onipotência, Deus Todo-Poderoso, ou seja, aquele que pode todas as coisas. Nós temos feito uma série, né, de estudos a respeito do caráter de Deus, né, de quem Deus é. Nós, quando iniciamos esse estudo alguns meses atrás, nós dissemos aqui que nós não podemos conhecer todas as coisas de Deus. Aliás, o nosso conhecimento de Deus é bastante limitado, mas nós aprendemos da palavra de Deus que aquilo que Ele dá a conhecer para nós é o suficiente para que a gente viva bem com Ele, para que a gente possa encontrar vida nele, e através dessa vida a gente possa viver de uma maneira abundante, porque a promessa de vida que Deus fez para nós não era de uma vida comum, mas de uma vida abundante. Quando eu falo de vida abundante, eu não estou falando de abundância de dinheiro, mas de abundância de vida, né? De vida em Deus. Estou falando de esperança, estou falando de consolo, de liberdade, algo que a gente só pode encontrar de verdade em Cristo Jesus. Esse tipo de vida abundante que eu estou ministrando aqui. E agora, diante dessa passagem que nós lemos em Isaías, uma passagem que Isaías aqui exalta o poderio de Deus, onde ele declara que não há ninguém como Deus. Como ele diz aqui no versículo 18, quem pode se assemelhar a Deus? Será que alguma figura, alguma coisa feita pela mão de homem, alguma coisa criada na nossa mente, imaginada, pode se comparar a Deus? E aqui é uma pergunta que a gente chama de pergunta retórica, ou seja, é uma pergunta que ele não está pedindo uma resposta. A resposta é óbvia: não há. Não há. Às vezes a gente confia a nossa vida numa imagem, num ser, num pensamento, numa filosofia. Existem hoje muitas maneiras de nós tentarmos buscarmos, né, algum ponto de referência para que a gente possa colocar a nossa vida ali diante daquilo e receber algum consolo, algum conforto. E o homem faz isso porque ele sente essa necessidade. Infelizmente, por causa do pecado, a gente busca no lugar errado e a gente não busca no lugar certo, aquele que é o único que de fato tem todo o poder nas suas mãos, que é o Senhor El Shaddai, o Todo-Poderoso. E é sobre Ele hoje que eu quero ministrar aqui. A gente, quando olha para aquilo que o homem tem feito nos dias de hoje, a gente até às vezes é levado a acreditar que o homem pode tudo, né? Porque o homem hoje tem feito coisas maravilhosas, né? Quem aqui tem visto a respeito, né, das cirurgias, quem recentemente passou por uma cirurgia, pode ver o quanto, né, a medicina avançou. Hoje eles podem fazer grandes, né, operações que no passado eram complicadíssimas e muitas vezes levavam o paciente à morte. Hoje eles fazem um buraquinho aqui, um buraquinho ali, enfia 2 ferrinhos dali e daqui, mexe em você todo lá dentro e você sai dali bem. Às vezes no mesmo dia, uma cirurgia que levava 1 ou 2 semanas para se recuperar, você já vai para casa, né? Teve lá em Long Branch, o irmão Saul fez uma operação. Ele estava com a artéria que levava o sangue do coração para o cérebro funcionando somente 20%. Imagina, né? Se você levar só um pouquinho de sangue para o cérebro, ele estava a ponto de morrer. O médico mesmo falou assim: você é um milagre vivo. Ele falou: eu sei. Ele falou: não é por causa da artéria, não. É por causa do Senhor Jesus. E ele foi submeter aquela operação e fizeram ali um cortezinho ali, entraram com os instrumentos, colocaram um Roter-Router ali, né? Quem lembra do Roter-Router, né? Lembra daquela propaganda, né? Aquele aparelho que desentupia cano na casa, né? E foram lá desentupir o cano dele, né? E limparam ele, né? De tarde a gente estava lá visitando o irmão, já estava lá feliz da vida, contando o testemunho dele, falando com a enfermeira, falando de Jesus para os outros. Vai lá, beleza. Porque a medicina avançou, o homem criou instrumentos, criou, né, técnicas que hoje são fenomenais.
A gente, quando olha para os engenheiros, eles estão enviando aeronaves, né, para o espaço. Né? Eu lembro quando, quer dizer, eu lembro não, né, eu estudei, né, porque eu ainda nem tinha nascido quando, né, o homem, né, pela primeira vez chegou na Lua. Isso foi um grande feito. Já pensou o homem sair da Terra e alcançar a Lua? Hoje eles já vão e voltam para qualquer lugar, manda sondas, aí a gente de vez em quando vê aí na internet fotografia que encontraram um planeta novo, porque está lá um negócio viajando lá longe, 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 e a fotografia chega para a gente daqueles lugares, né? Nem sei se é mesmo, né? Eu acho que chega assim, né? Tem hora que a gente fica até com dúvida, né? Será que é de verdade? Porque o negócio está tão longe, né? A gente não acredita, mas na verdade, hoje o homem tem realizado realmente grandes coisas, tem usado, né, um poder criativo que Deus deu para ele, porque o Senhor é criador e ele deu ao homem a sua imagem e semelhança, e deu um poder ao homem de ser criativo, e com essa criatividade o homem tem facilitado a vida. Né? Hoje você pega o telefone aqui, que nem olha que beleza, ali está ali um negócio ali passando agora a gente, tem gente assistindo a gente em outros lugares do mundo. Você está com saudade de sua mãe antigamente, né? Eu lembro que minha mãe, quando veio para a América, eu ia para o orelhão e levava aquela rinca de ficha assim, né, nas costas assim, né, e ficava lá no orelhão, né? Tim, abrindo fichinha e colocando. Você lembra disso? Hoje não, você vai aqui dentro da igreja mesmo, você fala, mãe, quer assistir o culto comigo? Você bota lá e vem no telefone, ela assiste com você. É uma coisa fabulosa, mas apesar de tudo que o homem faz, ainda assim o homem não pode todas as coisas. A hora que o coração para, não adianta a medicina, a engenharia. Se parou, parou. Acabou. A hora que Deus decreta o término do seu tempo nessa terra, não acabou. Não há poder no homem, mas em Deus há poder para tirar o homem até que já tinha morrido há muito tempo. Nós temos a passagem de Lázaro, onde Lázaro já havia morrido. Naquele tempo não tinha correio nem telefone para mandar mensagem. O mensageiro, quando chegou em Jesus Cristo, chegou lá avisando que o amigo dele já estava no fim. Ele falou, não, já estava não, já foi para o fim. E ele ficou tranquilo. E depois já de um bom tempo, aliás, a palavra diz que ele já estava fedendo. Jesus ressuscitou e trouxe vida nova para ele, porque só Deus tem todo o poder, até para ressuscitar aquilo que já não tem mais vida, a vida. E é assim que ele fez conosco, nos dando vida. E é sobre esse Deus hoje que eu quero falar, sobre esse poder, né, para que a gente conheça como o poder de Deus se aplica na nossa vida, como é que o poder de Deus influencia para o nosso viver diário, porque não adianta só conhecer que Deus é todo-poderoso, entender a definição a respeito de todo-poderoso, se eu não entender como eu vivo isso na minha vida, dia a dia. É sobre isso que eu quero hoje compartilhar, mas para que a gente possa aprender, eu quero trazer uma base bíblica para você ver que o nosso Deus é todo-poderoso. Em primeiro lugar, eu quero definir o que é, né, o que significa ser Deus onipotente. Essa palavra é difícil. Onipotente. O que significa ser todo-poderoso? Né? Se eu pudesse fazer uma definição bem simples mesmo da palavra onipotente ou todo-poderoso, eu diria assim: Deus pode. Pensa numa coisa aí que você não pode. Deus pode. Pensa em alguma coisa que o médico não pode. Deus pode. Pensa em alguma coisa que ainda não foi inventada, não existe. Deus pode. Ele pode. Ele não tem poder do nada para criar tudo. Aliás, foi assim que ele agiu. Para ser mais técnico aqui, para você entender melhor, a palavra onipotência ela vem de duas palavras do latim. Omni significa todos, todo ou tudo. A palavra omni, que nem já expliquei aqui quando falei da onisciência de Deus. Falei que a palavra ônibus. Ônibus, o que é? A palavra ônibus um bus, é um carro, um transporte para todos. Ônibus. Transporte para todos. Transporte coletivo. E é Deus Todo-Poderoso, onipotente. Ele tem o que? Todo o poder. A palavra potente nós entendemos muito bem o que significa. Ele é todo o poder. No hebraico ele era chamado de El Shaddai, que significa o todo poderoso. El Shaddai. No grego, na passagem que nós lemos lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 6, ele é chamado ali de Kurios
Ho-Theos, Kurios significa Senhor, Theos, Deus, ou seja, o Senhor Deus, Pantocrator. Panto é todo, Krator, poderoso. Pantocrator, Deus Todo-Poderoso. Às vezes eu passo para os irmãos aqui a respeito do grego e eu falo, não, no grego significa algo às vezes diferente do que a gente está escrito em português. Nesse caso aqui, a coisa está bem clara, não tem dúvida, não tem tradução extra, não tem várias interpretações, a palavra aqui ela é exata. Deus é o Todo-Poderoso. É lindo isso quando a gente vê. Aqui até a língua confirma isso de uma maneira exata, sem nenhum problema. É isso, né? Ou seja, o que significa Deus ser todo-poderoso? Então, como é que eu defino isso? Significa que Deus ele é ilimitado em poder. Então, ele não tem limite no poder dele. O que significa isso? O que significa que ele pode, então, fazer qualquer coisa. Se ele não tem limites, ele pode fazer qualquer coisa. Se eu quisesse dizer de uma outra forma, eu podia dizer então que ele tem poder para fazer tudo o que ele quer. Você tem poder para fazer tudo o que você quer? Não tem, porque eu tenho certeza que se eu tivesse poder para fazer tudo o que você quer, você não ia estar aqui agora. Não é verdade? A maioria de nós não estaríamos aqui agora se eu tivesse poder para fazer todas as coisas. A tendência do homem não é das coisas do Espírito, mas das coisas da carne. E se nós tivéssemos todo o poder na nossa mão para fazer o que nós quiséssemos, nossa tendência é estar vivendo de maneira bastante carnal. Mas eu queria que você seguisse comigo agora no quadro aí. Eu não consigo ver daqui. Nós vamos estar falando agora a respeito da doutrina da onipotência. O que é uma doutrina? Hoje em dia existe muita confusão do que é uma doutrina. Às vezes a pessoa, principalmente aqueles que já tiveram uma igreja, eles quando vão, às vezes, visitar uma outra igreja, eles chegam assim, a sua igreja é uma igreja de doutrina? O que a pessoa quer dizer quando ela faz essa pergunta? Ela está perguntando se a igreja tem muitas regras, muitos usos e costumes. Eu quero dizer para você que isso não é doutrina. Por exemplo, tem igreja que as mulheres usam cabelo grande, só pode usar saias longas, o homem usa o terno com gravata. Isso não é doutrina, isso é uso e costume. Doutrina, a palavra doutrina significa o quê? Quais são as bases essenciais da fé? Isso é doutrina, base essencial da nossa fé. E nossa igreja é uma igreja doutrinária, não em relação a uso e costume, que se você quiser vir de calça, vem de calça, se você quiser ter cabelo curto, quiser cabelo grande, porque a gente entende pela palavra de Deus que não é o tamanho do cabelo, não é o fato de usar calça, usar uma saia, que vai mudar o seu coração, porque tem gente que só usa saia e não mudou o coração, tem gente que tem o cabelo comprido e não mudou de vida, então não é isso. O que a Bíblia ensina a respeito de vestimenta para o crente é que seja feito com decência e simplicidade, e é isso que a gente vive aqui. Nos vestimos com decência e simplicidade, porque é só o que a palavra de Deus fala a respeito dos vestimentos. Outra coisa que a palavra fala de vestimento é que o homem não se vista como mulher e a mulher não se vista como homem. E é por isso que tem algumas igrejas que falam a mulher só pode usar saia. Mas se essas igrejas fizessem uma pequena pesquisa de como vivia-se no tempo de Jesus Cristo, ia descobrir que saia era coisa de homem e calça era coisa de mulher naquele tempo. Então está até trocado as coisas, então. Porque antigamente o homem usava aquele batão, assim, compridão, só um saião, delegação, e as mulheres usavam calças. Calça era roupa de mulher. Então, se essa é a doutrina, até isso é invertido nas igrejas hoje, porque não era assim. Então, isso é uso e costume, não doutrina. Então, é importante dizer que eu sei que ainda há muita confusão. Doutrinas são o quê? São as regras de fé essenciais para o nosso viver. E isso é doutrina agora. Nós entendemos que Deus tem todo o poder. O que significa Deus ter todo o poder? Primeiro, pode passar aí, letra A. Nada é difícil demais para Deus. Nada é difícil demais para Deus. Se você quiser anotar, ou se você quiser ir comigo, Jeremias 32, 17. Jeremias 32, 17, a palavra de Deus diz assim:
Ah, Senhor Deus, és tu que fizestes o céu e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido, nada há que te seja demasiado difícil. Ou seja, nada na doutrina da onipotência, a palavra de Deus diz que para Deus não tem nada que seja difícil demais para Deus. Tem coisa que é difícil para você? Tem. Tem um monte de coisa que para Deus não tem coisa difícil. Você fala, é difícil Deus fazer um milagre? Não, ele faz assim. É difícil Deus mover uma montanha? Ele pode fazer assim se ele quiser. Não tem nada difícil para Deus. Né? Lucas 1:37, a palavra de Deus diz, pois nada é impossível para Deus. Não só difícil, como para Deus nada é impossível. Pensa numa coisa impossível aí para você. Não é possível para Deus. Para Ele nada é impossível. Talvez agora, no momento em que nós oramos aqui pelas pessoas, você levou a vida de uma pessoa agora em pensamento. Você falou, eu estou lá com o meu pai que está com câncer. Deus, ele não tem poder para transformar essa situação? Tem. Não é impossível para Deus curar uma pessoa com câncer. Aí a pessoa pergunta aí, por que tem hora que Deus não cura por câncer? Aí eu te digo, porque todos nós temos um limite de validade nessa terra. E chega um momento que todos nós vamos ter que deixar esse lugar. Porque Ele estabeleceu o tempo para todos nós. Se nós queremos vida eterna, nós temos que ir a Jesus Cristo. Em Jesus nós temos o poder de Deus ilimitado para vivermos a eternidade, apesar de ainda ter que passar por essa morte se necessário. Ele vai ser capaz de nos ressuscitar da morte e nos levar para a vida eterna, para vivermos a eternidade no poder dele. Porque para Deus nada é impossível. Segunda coisa, letra B, passa aí para mim. Ninguém pode impedir os planos de Deus. Ou seja, a segunda coisa a respeito da doutrina da onipotência é que não há ninguém que possa impedir os planos de Deus. Jó, o livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, ele diz assim, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ou seja, a palavra de Deus diz que ninguém pode impedir os planos de Deus. Eu já vi tanto crente vivendo de uma maneira tão miserável na terra, porque ele fala assim, não, Satanás está mexendo com a minha vida, o negócio travou, o negócio não vai para frente. Parece que Deus perdeu o poder. É verdade que de vez em quando Satanás entra na história, não porque ele tem poder sobre você, porque às vezes Deus usa, porque até Satanás foi criado por Deus para cumprir os planos dele. E aqui a gente está lendo o livro de Jó, no caso aqui, Jó vivia uma vida boa e de repente Deus deu a permissão de Satanás ir lá dar uma mexidinha na vida dele. Ele foi lá, mexeu um pouco, ele só tirou tudo que ele tinha, todos os filhos que ele tinha, todas as riquezas que ele tinha, todo o gado que ele tinha, todas as casas que ele tinha, ele só mexeu um pouquinho. Ele só não tirou a mulher. Não é que é necessário, é que Deus não vai contra a sua vontade, a sua palavra. E ele tinha dito ao homem que ele odeia o divórcio, que ele não gosta de separação. Ele disse ao homem que ficasse com a sua mulher até o fim. Então por que ele ia tirar a mulher do homem? Deixa ele quieto lá com ela. Tu é que você escolheu, você vai com ela até o fim. Na alegria ou na tristeza, na dor ou na saúde. Mas aqui nada podia impedir. Se você estivesse na pele de Jó naquele momento, você ia falar assim, pronto. O diabo acabou. Tem todo o controle da minha vida. Agora não tem jeito. Tudo aquilo que Deus queria fazer através de mim, não tem mais jeito. O diabo impediu. Querido, nada, não tem diabo neste mundo que possa impedir a Deus, porque o único que tem todo o poder é Deus, inclusive sobre o diabo. E se o diabo está andando na sua vida aí, comendo pelas beiradas, e às vezes comendo pelas beiradas já está lá no meio, é hora que você se submeter bem à vontade de Deus logo, para que ele vá embora logo da sua vida. Aprende o que Deus está querendo que você aprende neste momento em que ele permitiu, porque ele está prontinho para levar ele bem longe de você, se você aprendeu. Porque quando Jó disse isso aqui, ele já tinha passado um bom bocado. Mas depois de passar um bom bocado e aprendido, ele falou assim, eu sei, Senhor. Ninguém pode impedir os seus planos. Se você continuar a leitura desse capítulo 42, você vai ver que tudo aquilo que ele tinha perdido, Deus restaurou na vida dele. Deu os novos filhos, devolveu as propriedades. Aliás, a palavra de Deus diz que deu muito mais.
Só não trocou a mulher. Terceira coisa, letra C, que fala da doutrina da onipotência, é que ele fez todas as coisas, e todas as coisas o servem. Salmo 119, 91. A palavra de Deus diz lá assim: conforme a tua ordenância, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Ou seja, o que a palavra de Deus diz que ele criou todas as coisas para ele. Ele tem o poder de fazer tudo, e tudo o que ele fez foi feito para que sirva a ele. Isso é doutrina. Então você, querido, foi criado com um propósito. Ontem a gente estava conversando no carro com as crianças, ontem não, foi hoje de manhã. A gente vindo para cá e a Ana Laura estava lendo na Bíblia do Samuel umas perguntas que tem lá, e lá perguntava por que os anjos foram criados. E aí ela leu uma passagem que dizia que os anjos foram criados para servir ao Senhor, para levar adoração ao Senhor. E eu perguntei: e você sabe para que você foi criada? Ela: para a glória do Senhor Jesus. Ela aprendeu, ela já entendeu. Nós fomos criados com um propósito. O problema é que muitas vezes nós estamos servindo a outro propósito, mas nós fomos criados para Ele, para servir a Ele. A gente muda as coisas, mas nós temos um propósito. E aqui, então, como é que isso funciona na minha vida? Se eu sei que Deus é todo poderoso, que Ele criou todas as coisas, inclusive a minha vida, então eu, como um ser criado, tenho que servir a Ele. Você tem feito isso? Letra D, da doutrina. Outro ponto importante da doutrina da onipotência é que ele faz o que lhe agrada. Coisa boa. Isso faz parte da doutrina. Ou seja, Deus faz tudo o que lhe agrada. Salmo 115, 3 diz assim: mas o nosso Deus está nos céus e Ele faz tudo o que lhe apraz. Olha que coisa boa. Sabe por que é uma boa coisa Deus fazer tudo o que agrada a Ele? Porque o único que é bom de verdade neste mundo é Deus. Ele é perfeitamente bom. Ele é perfeitamente amoroso. Ou seja, então toda a obra da mão dele é boa. Toda a obra da mão dele é uma obra de amor. Ele é o único que de fato é justo. Então toda a obra da mão dele é feita com justiça verdadeira. Que bom que ele faz só o que ele quer. Porque se não fosse assim, nós estaríamos perdidos. É importante nós entendermos isso a respeito da doutrina. Eu queria que você fosse comigo lá em Efésios capítulo 3, versículo 20 ao versículo 21. Efésios capítulo 3, agora eu queria que você fosse comigo lá nessa passagem. Um pastor que já faleceu, o John Stott, ele fez uma análise bastante interessante desse versículo 20 e 21 do capítulo 3 de Efésios. Ele mostrou aqui uma progressão de entendimento a respeito do Deus Todo-Poderoso. Como que normalmente a gente vai desenvolvendo o nosso entendimento a respeito desse caráter de Deus. Como é que a gente aprende a respeito desse caráter de Deus? A passagem lê assim, Efésios 3, 20 e 21. Pode colocar lá. A palavra diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Como é que isso se revela na nossa vida? É o que Paulo aqui está mostrando, né? Ele está fazendo agora uma adoração a Deus e lembrando que Deus é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso para quê? Né? Porque ele tem poder para fazer. Então, o primeiro ponto aí mostra aí para a gente. Segue comigo aí no quadro. Aí no quadro tem aí para você ver. A primeira coisa que a gente entende a respeito desse versículo é que Deus, Ele é capaz. Por quê? Pois Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Se Ele é o Deus vivo e Ele é verdadeiro, Ele é capaz. A segunda coisa que a gente aprende aí é que Ele é capaz de fazer, pois Ele não é inativo, ocioso e nem morto. O nosso Deus não é um Deus que está lá parado, que ele sentado no trono. Aqui no mundo é assim, né? O rei, quando ele é poderoso, ele senta lá no trono lá e fica mandando os outros fazer tudo.
Né? Já viu? Não, pobre é uma tristeza, né? Pobre é uma tristeza. Né? Pobre é uma tristeza. Você dá um cargozinho mais alto para ele, ele atrapalha o negócio todo. Né? O cara nunca recebeu nada, né? Tá ali, né? Aí você vai lá e coloca, dá ele uma posição, né, de chefia sobre os anos, pronto, ele acha que ele é o dono da companhia. Ele já começa a desrespeitar as pessoas, né? Ele já começa a gritar com os outros, ele já começa a abusar, ele já acha que ele pode todas as coisas. Por quê? Porque ele pensa, não, agora eu sou chefe, eu sento. Né? Tem gente que pensa que Deus é assim. Deus está lá. Não, Deus está sentado no trono. Só olhando. Aí você faz, né, uma ideia de Deus que a gente tem, que aí ele está lá sentado no trono, só assim, passando aí. Aquela hora que você dá aquela deslizadinha assim, ele está ali pronto com o pé dele, pá, para pegar você. Ih, me pegou. É a ideia que muitas vezes as pessoas têm de Deus. Um Deus que está ali só de olho, ali, só esperando ele dar uma. Aí ele vai lá e pá! Não, querido, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que trabalha, ele não é inativo, ele não é ocioso, ele é capaz de fazer, o nosso Deus age. E a gente precisa crescer nesse entendimento. Terceiro ponto, aí dentro dessa passagem, ele é capaz de fazer o que pedimos. Por quê? Porque ele ouve e responde às nossas orações. Deus está pronto para te ouvir e para responder às nossas orações. Às vezes a gente pede muito mal, e aí é melhor a gente ficar calado e não responder, porque se responder, essa coisa vai ficar ruim do nosso lado. E ele diz isso: não recebeis porque pedis mal. Graças a Deus é que eu falei, que Deus é bom. Então ele só faz aquilo que ele quer. E tudo aquilo que ele quer é bom. Então quando ele não faz, é porque a gente não está pedindo coisa boa. Aí ele fica quieto. Aliás, não é resposta. Sempre digo isso. Não é assim? Não é? Seu filho te pede uma coisa, você diz sim, você diz não. Se você disser não, não é porque você já não deu uma resposta para ele. Mas às vezes a gente é igual o menino. A gente diz não e fica, mas pai. Aí você diz, não, meu filho. Mas não, menino. Não, menino. Não, menino. E às vezes o crente é igualzinho o menino. Deus já disse não e ele fica lá, atormentando o pai. Graças a Deus, Deus não é pai como a gente. Porque às vezes a gente fica meio já, né, com a cabeça quente, e a gente acaba dando aquilo que não é bom para o nosso filho. Mas Deus tem paciência e longanimidade. E aí você continua pedindo, e ele continua dizendo, não. Até o momento que você vai desistir, vai entender que aquilo não é para você. Graças a Deus meus filhos já aprenderam, né? Que eu tento refletir o papel do Pai Celestial dentro de casa. Às vezes eles até tentam, porque quando eu digo não, é não. E aí eles ficam, mas pai, qual foi a resposta que eu te dei? Continua valendo. Vamos para a próxima. Quarto, ele é capaz de fazer o que pedimos ou pensamos, olha aí, né? Agora já vai mais além do que a gente pede, tem aquilo que a gente pensa e às vezes não pede. Pois ele lê os nossos pensamentos e às vezes imaginamos coisas para as quais não se atrevem a perguntar, mas ele pode fazer estas coisas de qualquer maneira. Tem coisas que às vezes a gente tem medo de pedir para Deus, mas Deus queria dar para a gente. Às vezes a gente tem medo de chegar perto de Deus e pedir algumas coisas. Na verdade, olha, você lembra de quando você começou a andar com o Senhor Jesus? Né? Você chegou cheio de empolgação, né? Que Jesus te salvou, cheio de vontade, você falou assim, eu quero mudar um monte de coisa na sua vida. Aí você começa. Aí aquelas coisas que são mais óbvias, você vai mudando. Aí de repente você confronta com aquilo que ainda você gosta muito. Aí você fala assim, vamos deixar isso aqui para mais tarde. Aí você vai e ora lá, Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. No teu pensamento está lá aquela coisinha lá que você está tentando esconder de Deus. Graças a Deus ele pode ir lá nos nossos pensamentos e falar, eu vou pedir o que você não está querendo pedir também por você. Porque a palavra de Deus diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que coisa boa que é. Chega um momento que Deus, até ele entra na nossa oração e fala o que a gente não quis falar. E pede a coisa certa. 5. Ele é capaz de fazer tudo o que pedimos, ou tudo, ele é capaz de fazer tudo, agora aqui incluiu que a palavra tudo o que pedimos ou pensamos, pois ele sabe tudo e pode realizar tudo.
6. Ele é capaz de fazer mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, porque suas expectativas são mais elevadas do que a nossa. Que coisa boa, né? A gente pensa tão pequeno. Às vezes a gente encontra umas pessoas boas nesse mundo. Eu lembro que quando eu recebi uma promoção no trabalho, né, eu tinha um trabalho bem simples. Eu era ajudante de motorista dentro da companhia. E aconteceu algumas coisas lá, depois uma oportunidade eu conto. E o patrão me ofereceu um carro muito além daquilo que eu executava naquele momento. Eu sabia que eu tinha capacidade para fazer, mas eu tinha acabado de começar, eu estava vivendo de uma maneira humilde ali, aceitando o que eu estava fazendo, como ajudante de motorista na companhia que eu estou. E ele veio e me trouxe para a gerência da companhia inteira, de uma hora para outra, de ajudante de motorista para a gerência da companhia. E eu tomei aquele susto. Aí eu falei assim, melhor eu aproveitar a oportunidade e não ficar pedindo muito. E ele me perguntou, quanto é que você quer ganhar? Aí eu falei, estou ganhando tanto. Se eu ganhar esse tanto, já está bom demais. E eu fui e fiz a oferta, né? Que eu queria ganhar. Ele falou assim, isso é muito pouco. Eu falei, glória a Deus. Diante da responsabilidade que eu estou dando, você vai ganhar bem mais. E ele me pagou bem mais do que aquilo que eu havia pedido, porque eu ainda, eu muitas vezes muitas vezes nós, diante de Deus, fazemos exatamente isso. Deus, que pode muito mais do que tudo o que a gente possa pensar e imaginar, às vezes a gente chega com o nosso pensamento limitadozinho diante de Deus, Senhor, não é assim que a gente ora? Senhor, se for da sua vontade, me ajuda nesse assunto. Se a gente está pedindo aquilo que é conforme a vontade de Deus, a palavra diz que Ele vai fazer. Então a gente às vezes pede, mas é bom ser humilde diante de Deus. É bom. Não isso não ser, não ser humilde diante de Deus. Mas a gente tem que entender que o nosso Deus, Ele tem poder para ir além, muito mais do que aquilo que pensamos e pedimos. Isso acontece com o nosso crescimento. E por último, 7, essa passagem, finalmente, aquilo que Paulo declarou. Ele é poderoso para fazer não só muito mais, mas aqui diz infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, pois o seu poder é ilimitado. Que coisa maravilhosa a gente entender na doutrina do poder de Deus. Isso precisa de maturidade na nossa vida. Nós vamos começar a desenvolver essa maturidade, conhecer quem o nosso Deus é. Porque quando a gente sabe quem o nosso Deus é, a gente sabe que na mão dele existe um poder infinito. Aí você vai me dizer assim, mas tem coisa que Deus não pode fazer, pastor. Aí eu acabei de dizer para você que não, Deus pode todas as coisas. Mas agora eu quero mostrar para você que tem 4 coisas que Deus não pode fazer. Aí você vai me dizer, pastor, você acabou de entrar em contradição. Você disse que Deus pode todas as coisas e não tem limite, agora você está me dizendo que tem 4 coisas que Deus não pode fazer. Eu quero mostrar para vocês que não tem nada a ver com o fato de Deus não ter poder sobre essas coisas. Deus não faz essas 4 coisas porque isso é contrário à sua natureza. Por exemplo, um triângulo pode ser um quadrado? Não. Um triângulo não pode ser um quadrado. Se o triângulo for feito no formato de um quadrado, o que ele é? E não mais um triângulo. Então, tem aquilo que é e não pode ser outra coisa. É isso que nós temos que entender em relação a Deus. Aquilo que Deus é não pode ir contra a sua própria natureza. Então, por isso ele não pode fazer, porque na verdade isso seria um absurdo. Deus ir contra aquilo que ele é. Se a palavra de Deus diz que Deus é amor, é possível que ele não ame? Não. Nós não somos amor, nós temos amor. Então é possível que a gente ame ou que a gente não ame. Mas a palavra de Deus diz que Deus é, não que ele tem, ele é. Então se ele é, ele não pode ir contra a sua própria natureza. Então ele não pode não amar. Então todas as ações de Deus são baseadas no seu amor. Porque ele ama, porque ele é amor. Ele não pode ir contra a sua natureza. E as 4 coisas que ele não pode fazer são essas. A primeira delas, ele não pode negar a si mesmo. A palavra de Deus diz isso lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Ele não pode negar a si mesmo. Como que ele vai negar aquilo que ele é? Ele existe, então ele não pode se negar.
A segunda coisa que ele não pode negar, ele não pode mentir. Tito 1:2. Se Deus é a verdade, como é que ele vai falar mentira? Ele é a verdade, ele não pode ir contra a sua natureza e não pode mentir. Nós podemos mentir, nós não somos a verdade. Nós podemos até viver pela verdade, mas porque não somos a verdade, nós somos capazes de mentir. Deus não é capaz de mentir. Ele não pode, terceira coisa, ele não pode ser tentado a fazer o mal. Tiago 1:13. Se Deus é bom, ele não pode ir contra a sua natureza e fazer o mal. Então, em Deus não há o mal. Apesar de ele ter criado Satanás. Mas Satanás, quando foi criado, não era mal. Era um ser perfeitamente perfeito. Mas se rebelou contra Deus e se tornou uma criatura má. E em nós há a maldade, mas em Deus não há a maldade. Ele não é mau, ele não pode ser tentado a fazer mal a ninguém. Então tudo que Deus faz para mim é para o meu benefício. Mesmo quando aquilo não parece muito bom na hora que ele está fazendo. Né? Quem gostava de apanhar do pai e da mãe? Levanta a mão. Você gostava? Ah, não, só levantou a mão. Ninguém gostava. Mas de vez em quando a gente não merecia tomar um. Era para o nosso bem ou para o nosso mal? Ninguém gostava do que a gente recebia. Mas a gente sabia que não era por mal. Tem pai que espanca os filhos. Isso é maldade, é diferente. Sem motivo, sem nada. Eu estou falando do pai que educa o seu filho, de vez em quando tem que ir lá e dar algumas vezes. Né? Uma varadinha lá, às vezes, recupera o menino rapidinho. Mas se você não faz isso para o mal, você faz isso para o bem, então tem hora que Deus vai agir de uma maneira drástica com a gente, não porque ele é tentado a fazer o mal, mas porque ele quer o nosso bem. E por último, a quarta coisa que Deus não pode fazer, ele não pode mudar a sua natureza básica. Números 23:19. Né? Ou seja, ele não pode mudar aquilo que ele é. Ele não vai um dia ser uma coisa e outro dia ser outra coisa. Eu falei a respeito da eternidade de Deus. Né? Deus ele não pode ficar mudando no meio do caminho. Se ele ficasse mudando no meio do caminho, como é que nós teríamos esperança no nosso coração? Porque um dia ele fez uma promessa, outro dia ele podia fazer uma outra diferente, mudar todo o negócio. Mas o nosso Deus ele não muda. Então ele tem todo o poder para se manter o mesmo sempre. Isso é importante a gente entender. Outra coisa que eu quero que você aprenda a respeito da doutrina do Deus Todo-Poderoso é aonde nós podemos agora ver, né, o poder de Deus. Porque o poder de Deus ele pode ser visto. E hoje em dia, né, o crente ele quer ver o poder de Deus. Eu acho que nós devemos ver o poder de Deus como crente, para que a gente possa crescer na nossa fé, para que a gente possa agir no poder de Deus. Mas hoje em dia o poder de Deus ficou limitado a alguns absurdos dentro da igreja, por isso que tem muita gente que nem vai mais nas igrejas. Você entra em umas igrejas que, pelo amor de Deus, e diz que é o poder de Deus que está acontecendo naquele lugar. Mas eu quero mostrar para você como é que o poder de Deus acontece na Bíblia. Né? Na Bíblia, a palavra de Deus mostra para a gente que Deus tem poder e a gente pode ver. E o primeiro lugar que Deus revela o poder de Deus é na criação. Pode colocar aí, letra A. Primeiro, na criação. Salmo 33:6. A palavra diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele pelo sopro da sua boca. Na criação, querido, quando você sai daqui, você olha pela janela e você vê uma árvore plantada, pessoas caminhando, quando você olha para os montes, quando você olha para o céu, quando você vê o sol brilhando, quando você vê as estrelas na noite, quando você vê a lua refletindo a luz do sol, você começa a ver o poder de Deus, porque tudo isso foi criado por Ele. Olha para o lado, olha para o lado, olha para o lado, olha quanta coisa bonita que Deus criou. O poder de Deus só lá, revelado na criação. Romanos 4:17 ele diz: Deus chama as coisas que não são como já fossem. Isaías 44:24 diz: assim diz o Senhor teu Redentor, o que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e esprairei a terra. Quem estava comigo? Quem que estava lá criando as coisas com Deus? Ninguém. Era Ele. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Segundo lugar, onde nós vemos o poder de Deus, na preservação. Deus preserva. Hebreus capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz: sendo Ele o resplendor da glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo Ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha que delícia isso, a gente saber que tudo existe, que cada coisa está no lugar, que a lua não vai cair na nossa cabeça amanhã. Por quê? Porque Deus sustenta tudo o que Ele fez no lugar pela palavra do seu poder. Os homens estão dizendo aí, não, porque vai mudar a terra e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu queria, fica tranquilo, porque se um dia mudar, Deus mudou, porque Ele sustenta todas as coisas do poder. Mas antes dele fazer isso, Ele já prometeu levar a gente, deixar a gente num lugar apropriado para que isso não venha passar com as nossas vidas. Fica tranquilo. Aí tem uns crentes que andam desesperados, né? Teve uns anos atrás aí que, né, teve um camarada aí que dizia que era crente e começou a dizer que o mundo ia acabar e colocou a data. Teve gente que vendeu casa, largou trabalho, entrou em desespero, teve gente que se matou até por causa disso, teve gente que destruiu a vida toda, porque aquele tom acabou, e Jesus já disse que ninguém sabe nem o dia nem a hora. E as coisas todas estão sendo sustentadas pela palavra do poder. Nem o caboclo ainda usa a Bíblia, porque ele fala que ele foi lá e fez os cálculos e usou a Bíblia. Que cálculo nenhum, porque se tivesse algum cálculo, estava lá a fórmula, você também ia poder calcular. Porque Deus é luz, Ele revela. Ele não esconde as coisas da gente. Aquilo que Ele não revelou, ninguém vai encontrar a resposta. Por quê? Porque Ele não revelou. Você pode ser o maior estudioso do mundo, você não vai encontrar a resposta certa, porque Ele não revelou. E Ele diz que tem coisa que Ele ainda não revelou. Ele não revelou porque está guardado para o tempo certo. No tempo certo Ele vai dar resposta para todo mundo também. Fica tranquilo, em paz. O Deus que você conhece, Ele é todo poderoso. Colossenses 1,17, Ele diz: e ante todas as coisas, nele subsistem todas as coisas. Deus preserva, querido. Deus está preservando a vida na terra, a nossa vida, está preservando a nossa família. Nós temos que confiar em Deus. Terceiro lugar, onde nós vemos o poder de Deus ser manifestado, na restrição da corrupção. A gente olha para o mundo e a gente vê que a coisa está feia. Quem é brasileiro, então, está mais perdido ainda. Né? Graças a Deus, né, para os portugueses aqui, eles ainda têm esperança. A gente já não tem mais nenhuma. A corrupção está totalmente, mas ainda assim, não está sem controle. Porque Deus, Ele está restringindo a corrupção. E a palavra diz isso para a gente. Lamentações de Jeremias, Lamentações capítulo 3, versículo 22. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Outra versão diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus está controlando. A tendência do mundo é ficar pior, é verdade, a palavra de Deus diz isso, mas Deus está no controle. Ainda não vai ser o suficiente para acabar com as coisas, para acabar com a sua vida, não. Deus está controlando ainda, porque as misericórdias deles estão ali, a misericórdia deles se renovando a cada dia. Por isso que a gente pode andar, né, com